Bom dia, povo de Deus. Eu sou o pastor Carlos e gostaria de compartilhar um sonho profético do qual o Senhor me deu essa madrugada, da terça para a quarta-feira, do dia 9 para o dia 10. No livro de Apocalipse, o Senhor nos diz, no capítulo 8, e o versículo 7. Aqui fala no capítulo 8, a abertura do sétimo selo e as trombetas de Deus. Aqui no versículo 7 o Senhor fala, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O que Deus me mostrou foi terrível, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquei meio abalado, até agora estou abalado das coisas que Deus me mostrou. Não foi fácil não, esse sonho. E foi assim, meus irmãos. Como se eu estivesse na minha casa, eu e minha família, estávamos assistindo o Fantástico. Foi o Fantástico, 8 horas da noite. E assim eu disse à minha família que ia dormir. Eu ia dormir. Quando eu ia dormir, eu deixei eles lá na sala assistindo, que eles não foram, eles ficaram. E eu vim dormir. Quando eu comecei a dormir, eu ouvi a minha esposa falar também que iria dormir. Aí ela foi ao banheiro, demorou um pouco, e aí ela veio dormir. Aí ficou os meninos, meus filhos, e filhas assistindo. Aí eu ouvi a voz de um, eu vou dormir, e a voz da outra também, eu vou dormir, e a voz do outro também, eu vou dormir. Aí eu perguntei à minha esposa que estava do lado se ela tinha desligado a televisão. Ela disse que não tinha desligado, que as meninas iam desligar. Mas eu ouvi as meninas dizer que ia dormir. Eu ouvi a televisão como se estivesse ligada, e estava ligada. Eu disse, a televisão está ligada, porque eu estou ouvindo aqui a voz aqui, do jornalista aqui falando alguma coisa. Aí eu levantei da cama e fui à sala. Quando eu ia desligar a televisão, estava no Fantástico. E tinha a jornalista lá falando, aqueles momentos terríveis, que era uma notícia que tinha acontecido, que tinha explodido um vulcão, não sei onde, não dava tempo. Quando ela terminava de falar, vinha uma pedra meio gigantesca, e quebrava assim a banda da minha casa, levava a televisão, não dava tempo de ver. E aí eu saía correndo. Quando eu saía correndo e olhava para a janela, eu vi um grande vulcão explodindo como com uma bomba atômica. Subia aquele cogumelo grande, gigantesco nas nuvens. Era terrível. Eu saía correndo da minha casa e não olhava para trás. Quando eu vi meu irmão. Aí eu disse, meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? Aí ele disse assim, eu vim aqui. Aí eu falava com ele. Dizia assim, meu irmão, se eu cometi alguma coisa para com você, me perdoe. Se eu fiz algo, se eu te maltratei, se eu fiz algo contra você, me perdoe. Aí ele disse, não, meu irmão, tá perdoado, vamos sair daqui, tá perdoado. Vamos sair daqui, vamos. Ele pegava na minha mão e me puxava para nós sair correndo. Isso era à noite, eram umas 8 horas da noite. E aí ele me puxava, eu disse, a minha família tá lá em casa ainda, ele não dá tempo de pegar eles não, vamos. Nessa andada que ele me puxava, dava um terremoto mil grande, meus irmãos. Era um terremoto violento mesmo, porque eu nunca tinha visto na face da terra. Nunca tinha visto no jornal, nunca tinha visto, era mil grande, era terrível. Fazia aquelas ondas assim na terra assim, me ouvia muitas casas caindo, prédio caindo, casa explodindo, prédio explodindo, caindo, abria aquelas fendas gigantescas no chão e era terrível. Ali nós correndo ali querendo se proteger, eu via muito grito, muito choro, o pessoal pedindo, acuda aqui, me salva, tem misericórdia, muita gente gritando, era gente gritando de todos os lados. Eu não sei se eu salvava a minha vida, eu não sei se salvava o povo. E ali era noite, não dava para ver nada, eu só via só gemido, grito, choro,
né? Aquelas angústias, aquela coisa tremenda, era tremendo, meu irmão, era tremendo. Aí quando eu olhava para os cantos, só via os prédios assim desabando, as casas caindo, né, por cima do povo, muita gente correndo para um lado para outro, que eu via isso, né, mesmo que seja de noite eu ainda estava vendo alguma coisa, né, ali meu irmão me puxando, vambora sair daqui, vambora sair daqui, né, meu irmão, desculpa aí. E aí ele me puxava. Aí nós passávamos por uma grande cidade, eu via aquelas pedras voando como se fossem meteoros, né, voando. Aí batia nos prédios, derrubava os prédios, caía sobre as casas, né? E aí caía a casa, destruía, era explosão, era fogo, né? Era fumaça, era muita coisa na tribulação muito grande mesmo. E ali quando nós chegávamos num certo ponto, eu via muitos militares, né? Uma barreira muito grande, muitos militares já estavam esperando isso acontecer, né? Eles faziam uma cerca muito grande de ponta a ponta, eu não sei se era um país, eu não sei se era um estado, ninguém podia passar mais pro lado de lá nem pro lado de cá, né? E as pessoas que estavam lá, a minha família, eu queria salvar a minha família, e meu irmão agora não tem mais jeito, não tem mais jeito. Aí eu via assim, por dentro, entrava dentro, né? Como se fosse um campo de concentração, mil grande mesmo, mil grande, tinha muita gente, era muita gente, né? E ali eu olhava para um lado para o outro, aí tinha um pessoal que chegava num carro, né? E aí botava uma mesa, como se fossem uns doutores, umas coisas, e botava tipo aquelas pulseirinhas de hospital nas pessoas, para identificar as pessoas. Como se fosse você é do país tal, você é do outro país, você é da África, você é não sei da onde, e botar essas pulseirinhas nas pessoas para identificar de onde que ele era, que era muita gente de todos os lugares mesmo. Era gente demais, era gente. Eu queria voltar. Aí tinha um soldado que disse, ó, se aquele que passar pro lado de lá, né, tem soldados preparados com fuzil para matar, é para matar quem passar pro lado de lá. A ordem é não passar. E eu queria salvar muito, né, a minha esposa, meus filhos, minhas filhas. E aí não deu tempo, irmão. Aí eu acordei no susto, acordei mesmo no susto. E aí fiquei assim quase que sem respirar. Meu irmão, o castigo de Deus vai vir sobre essa terra. E vai ser terrível. É gente de um lado para o outro. Quem tiver algo com o seu irmão, peça perdão enquanto há tempo, meu irmão. Porque vai rico e vai pobre. Vai ser terrível o que vai acontecer sobre essa terra. E nós temos que estar preparados para isso. A salvação é individual? É. Vamos buscar enquanto há tempo e falar de Deus para com cada um que nós encontramos na beira do caminho. E que todos venham se salvar e aceitar o Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, né? Ser fiel até o fim. E vamos ser fiel até o fim. É esse o sonho profético. Alguma coisa está para acontecer por esses dias, irmão. Por esses dias. Não sei se é esse mês ainda. Eu não sei se é daqui para o meio do ano. Não sei para daqui para o final do ano. Mas que vai acontecer, vai. Porque Deus está injuriado com o povo da terra. Deus está injuriado, meus irmãos. Fique atento, seja vigilante, seja uma atalaia do Senhor, né? E vigia, porque as coisas não estão fáceis, meu irmão. Você pensa que vai tudo melhorar, não vai não, meu irmão. As coisas vão de mal a pior, porque as coisas têm que acontecer. Porque se não acontecer, Jesus não vai vir. Não vai vir arrebatar a sua igreja. Então as coisas têm que acontecer. Amém, meu irmão? Aqui eu deixo a minha paz e a paz vos dou. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Boa tarde, pessoal. Tive mais uma revelação hoje de manhã. Jesus me revelou em sonho. E vou resumir um pouco, né? Porque algumas coisas eu não vou lembrar, né? Mas algumas coisas eu peguei e estou aqui passando para vocês, né? Foi quase o mesmo sonho que eu tive do outro vídeo passado que eu fiz. Bom, pessoal, eu sonhei que eu estava com o filho da minha prima no braço, não vi ele tem 1 ano. Eu estava ali na escadaria com um bocado de amigos meus daqui mesmo, próximos, vizinhos, e a gente estava conversando. E do outro lado, né,
da rua tava tendo uma festa. E nisso, de repente, o céu já era de noite, só que deu aquele apagão. E no momento que deu aquele apagão, como é que se diz? Começou a pegar fogo. Foi um apagão muito rápido. Foi e voltou. Como se fosse uma queda de energia. E quando acendeu o fogo lá do outro lado na festa, aí saiu acendendo tudo que é canto, fogo, fogo. Tipo aqueles negócios de fogos de São João, que fica, a gente acende ele fica um bom tempo assim. Tipo, eu não sei como é o nome dessa bombinha, não. E ficou em todos os cantos, em todos os lugares aqui. Perto de mim, tudo, só sei que todo mundo correu desesperado. E meu esposo correu atrás da casa de uma vizinha minha. A gente correu também, que era onde o fogo, quando o fogo vinha fogo de vários lados. E parece que ele já vinha para atingir mesmo assim a gente, né? Procurando mesmo, e eu vi aquelas pessoas correndo assim atrás também, assim, os amigos meus correndo atrás, e meu esposo, vem por aqui, a gente foi assim, e o fogo vinha de lá, e a gente corria pro outro lado, e eu com o filho da minha prima no braço, e nisso que quando eu olhei para trás, que eu virei que o fogo tava vindo na direção das minhas costas, pegou uma das pessoas, não sei se foi colega minha, só sei que tava ali no meio, a gente conversando, e quando eu vi o rosto dela assim, derretendo assim, aquela chama vermelha assim, eu não via fogo, como a gente acende o fogo assim, não, era fogo tipo lava assim, eu derretendo, e eu olhei assim, eu disse, meu Deus, eu sou a próxima, e só que eu me escondia, e era fogo para todo lado, aí quando passava, e eu vi muita gritaria, e nisso eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu? Aí eu ouvi uma vez quando dizia, uma das pessoas falava assim, é a volta de Cristo, é a volta de Cristo, é a volta de Cristo. E a gente pegou, aí eu virei, quando eu virei, parou mais aquela gritaria e tudo. Aí eu saí de trás da casa da minha vizinha, eu tô falando bem rápido, porque meu celular não tem muita memória. E eu saí, quando eu saí, eu vi os corpos assim, ó, caído de um lado para outro. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que foi isso, Jesus? Isso foi no mundo inteiro. Aí eu, meu Deus do céu, o que foi isso, meu Deus? E eu, será que foi a vinda de Jesus mesmo, meu Deus, não sei o que. E muitas roupas assim, sem corpo, sumida. E muitos corpos assim. Eu disse, meu Deus, eu fiquei, Jesus, eu fiquei. Claro que eu tinha ficado, que eu não estou servindo a Jesus, eu não estou na presença do Senhor, né? E eu dizia assim, meu Deus do céu, e agora eu ficava desesperada, eu via muita gente desesperada. E muita gente querendo entender o que foi, muita gente sem acreditar. E eu via muitos crentes assim da minha rua, né? Crente, até pessoas que andaram comigo na caminhada, né? Ficando também. E eu descia a escadaria da minha casa e eu ficava querendo. Eu sabia já o que estava acontecendo. E nisso eu me lembrava do filho da minha prima que estava no meu braço. Aí foi que eu caí a ficha que ele desapareceu. Aí eu fiquei, tá, meu Deus do céu, uma criança inocente, né? Jesus rebatou a criança do meu braço. Aí eu disse, foi o apocalipse. Aí eu fiquei desesperada. E eu disse, porque saindo um pouco do sonho, esses dias eu tô tendo muitos sonhos assim, tipo, Jesus me livrando do inferno. Eu querendo cair no inferno, indo pro inferno e Jesus sempre me alertando, que tá dando, assim, tipo, a última oportunidade, me dando muitas oportunidades, me alertando através do sonho, né? Aí eu dizia no sonho, eita meu Deus, por isso que Deus estava me dando sonho direto, falando comigo no sonho, que era para aceitar, e eu dizia, amanhã eu aceito, amanhã eu vou voltar, amanhã eu vou voltar, e nunca voltava. E eu dizia, agora é tarde demais, agora é tarde demais, meu Deus, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, e muitas pessoas diziam, meu Deus, aquelas pessoas que não acreditavam na vida de Jesus, passou a acreditar, e nisso, irmão, foi uma coisa assim, e é muito difícil assim falar, né? Porque isso aconteceu comigo, né? Jesus me deu essa revelação. Não foi sonho por sonho, não. Foi revelação mesmo. E Deus, pela misericórdia, Deus me deu o dom, né? De revelação pelos sonhos. E quando eu oro, dobro meu joelho no chão, mesmo estando afastado, eu sei que Deus, Ele quer eu de novo na presença dEle. E sim, voltando no sonho, e eu vi as pessoas como peregrinos, não tinha casa mais, não tinha casa, e vinha aqueles soldados assim, aí uma pessoa dizia assim, agora a gente tá no apocalipse, o apocalipse agora começou, agora para servir a Jesus para morar no céu, ter outra oportunidade, vai ter que ser sacrificado.
em nome dele. E ali, cada grupo, assim, que eu olhava de um lado do outro, se tornava um grupo assim. Aí vinha aqueles soldados assim, aquele exército querendo pegar a gente se escondia, só que eu me enterrava debaixo de um buraco. Eles passavam, e era distante aquele tormento. Tormento, é como que se ele quisesse que a gente se visse a ele, se visse tipo uma geração, né, assim, que a gente tinha que morrer. A gente tem, se a gente não negasse a Cristo, a gente seria salvo. A gente já está no Apocalipse, né? E a gente já era salvo. E nisso, e muitos que não negassem teriam oportunidade, mas você ia ser tipo morto pelo amor de Cristo e teria outra chance. E nisso eu via. E quando eles vinham, outros soldados surgia um e surgia outro. Era aquele tormento, a gente não tinha lugar mais, a gente era como um peregrino andando. E nisso ele chegou aí, tinha umas pessoas, uma vizinha aqui perto de casa, e eu vinha ela vindo do trabalho, ela passa sempre por aqui, aí ela ficava decepcionada, porque eu não fui, porque eu não fui, porque eu não fui. Deus foi muito injusto comigo, não sei o quê. Né? Começava a falar e eu dizia a ele, mas não é assim não, tem que entender o trabalho de Deus. Deus sabe, né? Porque você não subiu, você também sabe porque não subiu. Eu acho que tinha que mais juntar mais o pé, assim, eu falando, eu não falei agora isso de juntar os pés, aí eu acho que assim, no momento que ela estava tão desesperada, né, que ela disse que passou, então ela servindo a Jesus, não adiantou de nada, ela foi tempo perdido dentro na presença do Senhor e na casa do Senhor, né, mas o erro não estava em Jesus, o erro estava nela, por isso que não subiu. E agora, para a gente que ficou no Apocalipse, agora tá fácil, Jesus está dando salvação, né? Tá à porta, né? Tá ali à porta pedindo para que você se renda nos pés dele, né? Se entregue a sua vida para Jesus, não tem sacrifício nenhum de morte e tal. Mas na segunda, quem ficar no Apocalipse vai assim, no sonho que eu tive, vai ter que morrer. Hoje a gente não precisa morrer, vai ter que morrer espiritual, vai morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu estou falando muito rápido, porque eu estou com medo que o vídeo acabe, Senhor. E nisso, ela ficava murmurando muito mesmo. Né? Porque eu não fui, Deus foi injusto comigo, isso. E eu só sei que já vinha outro batalhão de exército querendo matar a gente. E quanto mais ele via mais muito grupo, ele não vinha para cima da gente não, mas quando ele via a gente só dois, tudo, aí só sei que tinha umas pessoas também da família, né, que tava lá, né, e ele dizia, vai morrer uma quantidade de pessoa, vocês não vão negar. E eu dizia, não negue Jesus, não negue Jesus. Eu dizia, parecia que eu ali, eu ficava tão desesperada porque eu conheço a palavra, e eu dizia, agora eu vou aceitar Jesus. Ali eu me arrendia, aceitava Jesus, e Jesus, eu começava a falar em mistério, e era como se eu tivesse abrindo os olhos daquele povo ali. E eu dizia, não negue Jesus, não negue. Aí morreu uma quantidade assim, ficava tudo assim, eles tudo com a metralhadora. E ele dizia, aí eu dizia, não negue, muita gente não queria morrer. Eu disse, mas vocês vão morrer de todo jeito, e vai pro lago do fogo ardente. E como é que se diz, ali não há mais salvação. Então, já que vocês a gente não aceitou Jesus enquanto não tinha morte, não tinha essas coisas, é livre, tem liberdade, e agora, né, para ganhar o céu, e tem que se arrepender de coração mesmo, não só para morar no céu. Eu dizia, e Deus me usava, eu começava a falar em mistério, e nisso eu me lembro que eu drobo o joelho, aí eles drobavam o joelho assim, as pessoas, né, que tinha uma quantidade assim, aí umas eu ficava viva, porque eu, tipo assim, como é que se diz? Era como se eu ficasse ainda aqui para alertar as pessoas, né? Como se fosse hoje, como uma pregação, tem os pregadores que Deus levanta, os pastores, os presbíteros, os missionários dele para levar a palavra de Deus. Era como se eu ia ficar no Apocalipse para mostrar a segunda chance. E nisso eu só sei que quando eles dobravam os joelhos, ali mesmo, e quando eles começavam a tirar naquele corpo, aquele corpo sumia, caía do chão, mas o pano não tinha corpo mais, ele sumia, né? Não ficava o corpo no chão. E ali Deus me mostrava que ali ele já estava sendo arrebatado, já sendo morto, né? Ali eu disse, então tá adiantando. E eu começava a estender a mão e começava a orar nisso. E depois voltava, né? Aí tinha uma colega minha que no sonho, ela queria aceitar Jesus, que a próxima era ela que ia ser morta. Aí nisso, quando ela dobrava o joelho,
Aí eu dizia, vai agora, aceita Jesus, agora Jesus. E eu estendia a mão dela, começava a orar, e eu via muitos demônios nela, muitos demônios. E eles não queriam sair, ela queria se libertar, só que eles não queriam sair. E eu dizia, sai em nome de Jesus, sai, sai, sai. E eu orava tipo com um terço, um negócio assim, e eu dizia terço, e não sei, e eu começava a orar. Orar, orar, orar com muita fé. E ele, quando olhava para aquele terço e via a cruz que tinha em Jesus, ele se materializou assim, olhou para mim assim, deu uma gargalhada. E eu saí em nome de Jesus, saí, era o maior sacrifício para sair. E eu via ela ao mesmo tempo e via o demônio lutando contra ela para não sair do corpo dela, mas ela queria se libertar ali. E eu começava a orar, orar, orar. E nisso eu acordei no sonho, né? Acordei no sonho, disse, meu Deus, mais uma revelação Deus me deu. É porque assim, tipo, eu troco o dia pela noite, eu tenho muitas, assim, eu já fui dormir de manhã já, e esse sonho foi uma revelação muito forte mesmo. E eu sei que esse sonho também Deus está me alertando mais uma vez, que Ele me quer. Ele me quer, tá me dando mais outra oportunidade como amigo, com você. E eu tô dizendo do meu fundo do meu coração que Jesus está voltando. No momento que eu tô falando para vocês, primeiramente vem para mim, né? Eu não sou nada, sou pó, sou cinza, sou barro, sou ser humano, eu erro, não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito, mas eu vou me votar. Eu não sei como ainda tô aqui falando para vocês e dizendo que eu vou me votar, mas eu vou me votar de uma hora para outra, porque eu não quero, né, morrer sem a minha salvação, porque é muito ruim. Para quem vai ficar é muito triste e eu não quero isso, né? Eu já tive muita intimidade com Deus já. Saí, né, porque eu não vigiei, mas o sonho teve mais, mas eu não me lembro mais. E uma das colegas minha, ela estava grávida, que eu nem sabia, né? Ela já tem uma filha já, ela estava grávida. Quando eu desci a escadaria, eu olhava assim, e eu vi a barriguinha dela assim, grande, e ela dizia que desapareceu, que tipo, a filha dela tava, no momento a filha dela, ela tava grávida, o bebê dela tava mexendo, e no momento que deu isso, não mexeu mais, e a barriga dela murchou, né, e desapareceu. Assim, onde eu vi os irmãos pregando e que eu li também o livro de Apocalipse, algumas coisas assim que eu li faz tempo, eu li o livro de Apocalipse 2 vezes, e algumas coisas que eu entendi que no dia, né, assim, o que fica no Apocalipse, um negócio assim, os bebês iam sumir, as crianças iam sumir, né, de repente. E é isso, irmão, foi muita morte, foi terrível o sonho. Foi mais uma revelação e eu agradeço a Deus, né, por Ele ter me dado essa revelação. E eu creio que quando eu me voltar, Deus vai me dar muitas revelações boas, né? Eu não só tenho mais de revelação só com arrebatamento, mas eu tenho de som de trombeta que eu já havia sonhado lá na frente, só que eu não me lembro muito bem, né? E é assim, né? E eu peço que falei, espero que você entendeu o que eu falei, né? Mas eu quero dizer que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu sou muito boa de me expressar. Falei muito rápido para dar tempo. Sou muito boa de expressar, mas eu quero dizer que Jesus está voltando. E eu jamais ia brincar, ia dizer, se fosse um simples sonho, eu ia falar, porque quem ia pagar o preço era eu, o castigo era eu. Porque com as coisas de Deus não se brinca. Aí quando eu estava na presença do Senhor, eu via que não estava dando para mim assim, de tipo, de querer pecar, de muitas coisas assim, eu me afastava. Quando eu não ia buscar, porque a gente só sai da presença do Senhor quando a gente está passando por luta, tribulação e não aguenta as lutas, porque a gente tem que passar, a gente sai, né? Não aguenta. E, tipo, a gente não vigia, a gente cai, né? A gente tem que pedir força. E para eu estar lá dentro brincando, muitas vezes eu me afasto. Muita gente pode dizer assim, julgar, e como julga mesmo, como fala de já foi crente tantas vezes, não se afirma, mas é assim, é como se diz a palavra de Deus, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas é assim, a gente sempre está aqui aprendendo, errando e aprendendo, né? E vamos lá, né? E eu peço a vocês que vocês prestem atenção muito bem nesse sonho que eu falei, que Deus toque no coração de vocês, né? E vamos lá. Amém. E uma boa tarde para vocês.